Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que o Senhor está à nossa frente, que Ele é quem nos guarda e que nenhum mal tem poder para nos prejudicar. Declaramos que a vida de Deus está na nossa casa, a paz, a prosperidade. Leva embora, Senhor, toda insônia, toda ansiedade, toda tristeza, toda angústia, todo peso espiritual. Que a presença de Jesus Cristo, que a luz de Jesus Cristo esteja na nossa casa, nos quartos. Que o ambiente da nossa casa seja um ambiente de paz, seja um ambiente de harmonia, seja um ambiente que a vida de Deus esteja manifestada. Também oramos, Pai, declarando a nossa total e completa dependência do Senhor. Meu Deus, tudo na nossa vida está nas Tuas mãos. Entregamos a Ti, pedimos o Teu cuidado, pedimos a Tua proteção, pedimos o Teu livramento, Senhor. No nome de Jesus Cristo, visita essa casa, visita essa família, visita esse lugar com graça, visita esse lugar com poder, meu Deus, e aonde houver correntes espirituais, aonde houver vícios, aonde houver amarras, nós damos uma ordem na autoridade do nome de Jesus Cristo, cai por terra, seja desfeito, seja quebrado agora, e apresentamos ao Senhor todas as nossas cartas, as nossas orações específicas. Nós apresentamos para Deus, apresentamos nossos pedidos de oração, nossa família, aqueles que estão pedindo pela saúde, aqueles que estão pedindo pela casa, aqueles que estão pedindo a Deus em favor de um projeto, de um sonho ou pela salvação de todos da sua casa, da sua família. Senhor, nós nos unimos em fé e oramos por um milagre. Cremos, ó Deus, que o Senhor está trabalhando, cremos que o Senhor está agindo, cremos, ó Deus, colocamos a nossa fé totalmente em Jesus Cristo e na sua palavra. No nome de Jesus Cristo declaramos vida de Deus manifestando, a vida de Deus tocando agora. Graças te damos, Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Me perguntaram hoje, na caixinha de pergunta, como que eu sei que Deus está ouvindo a minha oração e está trabalhando na vida da pessoa que eu estou orando? E a minha resposta foi que nós precisamos viver por fé e não por vista. Quando oramos, devemos estar apoiados na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus está nos ouvindo e está nos respondendo. Então Deus está trabalhando. Ainda que você não veja, ainda que pareça que até as coisas, em vez de melhorar, podem até estar piorando, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Quando oramos, Deus trabalha. Quando colocamos nas mãos dEle, Ele trabalha. Ele é fiel. Coloque a sua fé nele. Não pare de orar, não pare de buscar. E você que ainda não fez a sua carta para Deus, pode pensar assim, não adianta eu entrar agora, já está no 9º dia da oração. Adianta você orar, adianta você clamar. Faz uma carta, você pode baixar essa carta aqui, direto no meu site, certo? É gratuito. Ou você pode, pegar uma folha em branco e fazer a sua carta para Deus, ok? Mas não deixe de se mover pela fé, de agir pela fé. Deus me deu uma palavra e antes de eu começar a compartilhar essa palavra, eu quero pedir para você já deixar sua curtida aqui nessa oração e que você compartilhe também com o máximo de pessoas que você puder. Mande para o máximo de gente. Mande para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe essa oração. Eu recebi um testemunho muito bonito da Josiane e ela escreveu assim: graça e paz. Mais um bebê está sendo gerado como fruto das campanhas e orações. Nossa sobrinha Kelva não podia engravidar, segundo a medicina,
Porém, Deus fez um milagre. Ela está grávida. Glória a Deus. Que Jesus continue abençoando o Senhor e sua família. Muito obrigado por orar por nós todos os dias. Temos aprendido muito com suas instruções e Deus tem operado maravilhas em nossas vidas e ministério. Um abraço. Deus é fiel. Jesus opera milagres. Coloque a sua fé nele. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Diga comigo, eu coloco a minha fé em Jesus Cristo. Coloque nele, coloque na palavra dele. Creia com toda a sua fé, com todas as suas forças. A palavra que Deus me deu é: quem ativa essa chave espiritual que está no Salmos 1, nunca mais vive na escassez. Existe uma chave espiritual no Salmos 1, do verso 1 ao verso 3. Eu quero meditar com você. E através dessa palavra, eu creio, muita coisa aí vai ser ativada na sua vida. Você crê? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Isso é tão tremendo. Essa passagem é tão linda. Ela está dizendo: bem-sucedido, abençoado a pessoa que cumpre princípios, a pessoa que tem prazer na lei do Senhor. E é sobre isso que eu quero compartilhar um pouco com você. O reino de Deus não responde apenas a orações, mas também a chaves espirituais. Chaves que você segura com as suas mãos, chaves que você pratica. Quando você aciona essas chaves, cumprindo princípios, você ativa no reino do Espírito bênçãos de Deus, liberações do céu sobre a tua vida. Escassez não resiste um espírito que alinhado com os princípios do reino. Qualquer tipo de dificuldade se rende quando uma pessoa está alinhada com os princípios do reino de Deus. Quem ativa a chave certa nunca mais volta ao ciclo da falta. Pessoas que descobrem essa verdade, pessoas que ativam essa chave, elas não voltam mais a viver na dificuldade. Eu não estou falando que mesmo que você descubra essa chave espiritual, mesmo que você pratique os princípios, que você não vai ter mais desafios ou problemas pela frente, não. Os problemas vêm. No entanto, nós precisamos crer que nós estaremos tão fortalecidos por Deus, tão abençoados, que alguns ciclos não vão ter poder de nos atingir mais. Deus não responde à necessidade, mas a princípios. Eu sempre ouvi falar, as pessoas que têm dificuldade de crer em Deus, elas dizem assim: se Deus existe, por que existe tanta necessidade no mundo? Mas se você ler a palavra, porque ali está o nosso manual de vida, ali está toda a direção de Deus para o homem. Se você ler a palavra, você vai ver que Deus não responde à necessidade. Deus responde a princípios. Princípios que o homem segue, princípios que o homem pratica. O que ativa as promessas, o que ativa as bênçãos é um caminhar nos princípios da palavra de Deus. É você caminhar em obediência. Você sabe, a Joyce Meyer, ela fala uma coisa assim que para mim é impressionante. Ela fala que a desobediência, ela é um pecado terrível para Deus. Porque ela diz que você é abençoado por obedecer, mas você perde por se omitir. E quando você caminha contra um princípio de Deus, contra um princípio, quando você deixa de praticar, quando você ignora um princípio de Deus, você está atraindo o que não é bom para a sua vida. Existem 3 chaves que mantêm você fora da porta de bênçãos. 3 chaves. Pensar
dentro da caixa mantém você fora da porta de bênçãos. A pessoa que não pensa fora da caixa, mas só pensa dentro, ela não consegue viver nunca o que Deus tem para ela, porque ela pensa que não existe nada fora daquilo. E ela acaba permitindo com que esse espírito de mediocridade a limite, porque ela pensa, sabe, a solução só vai vir daqui, mas Deus é um Deus ilimitado e Ele pode fazer coisas muito além, até da forma como nós estamos pedindo. Então, às vezes você pede para Deus um recurso, Ele dá mais trabalho, lhe conecta a alguém, lhe dá uma ideia. Por que as pessoas insistem em pensar que a prosperidade vem só em forma de dinheiro? A prosperidade, ela vem em forma de muitas coisas, porque Deus é um Deus que traz recursos a nós de uma maneira surpreendente. Ele pode trazer recurso financeiro, não só por meio de dinheiro, mas por meio de ideias, por meio de uma reunião, por meio de uma oportunidade, por meio de algo que Ele colocou nas tuas mãos. Ou seja, Deus pode trazer um recurso de meios distintos, não usuais, para nos surpreender. A segunda chave que mantém você fora da porta da bênção é quando você age como um sobrevivente. Exatamente. Quando você age como um sobrevivente, você fica fora da porta de bênção. E isso impede pessoas de prosperarem. Porque elas pensam da seguinte maneira: elas pensam, eu tenho que trabalhar para sobreviver, eu preciso trabalhar mais, eu preciso fazer mais, eu preciso me esforçar ao meu máximo. O trabalho é importante, se esforçar é importante, mas ter essa mentalidade de sobrevivente, sabe, vai fazer você ter muitas perdas na sua vida. Você tem que ter uma visão maior. E se você quer pensar fora da caixa, você não pode agir como um sobrevivente. Terceiro, reagir como alguém carente de identidade. Isso mantém você também fora das portas de bênção. A pessoa que não sabe quem ela é, ela vai ser levada, sabe, por qualquer influência que abata ela ou tire ela do foco dela. Então, quem não sabe o que é muito fácil de ser manipulado. E é isso que mantém as pessoas fora da porta de bênção. É isso que mantém elas lá de fora. Então, essas três chaves aqui mantêm você fora da porta. Pensar dentro da caixa, agir como um sobrevivente e reagir como alguém carente de identidade. Naquele texto do Salmos 1, a Bíblia diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Existe um governo em você adormecido. O salmista não está falando de religião, ele está falando de posicionamento mental e espiritual. Então, quando a Bíblia diz não senta na roda dos escarnecedores, está falando de você ter um posicionamento. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero me sentar com aquelas pessoas que estão fazendo planos para destruir os outros. Eu não quero me sentar com aquelas pessoas que tudo que fazem é falar mal dos outros. Eu não quero me sentar com aquelas pessoas que a conversa delas é imoral. Eu não quero me sentar com aquelas pessoas que não têm caráter nos negócios. Eu não quero me sentar com aquelas pessoas que estão mentindo para todo mundo. É um posicionamento, é um governo. É um governo que você exerce, mental e espiritual. O conselho dos ímpios, como a Bíblia está dizendo ali, é o sistema do mundo. Então, quando a Bíblia diz para você, sabe, não aceitar o conselho dos ímpios, nem sentar na mesa dos escarnecedores, está falando do sistema do mundo. Está falando de você aceitar viver nesse sistema. E qual que é o sistema do mundo? A comparação.
O mundo está a todo momento se comparando. É o sistema da escassez, é o sistema do medo, medo de investir, medo do amanhã, medo do que vão pensar, do que vão falar de você, é o medo. Atraia a mentalidade do reino, porque a mentalidade do reino é uma mentalidade de governo. Eu não aceito isso para a minha vida. E quando você assume essa mentalidade do reino, você para de viver atrás de migalhas. Essas promessas de prosperidade que está no Salmos 1 é para a pessoa que tem prazer na palavra do Senhor. Pessoa que tem prazer, ou seja, ela não tem a palavra de Deus apenas como um alívio emocional, mas como um código de governo. Ela tem a palavra de Deus como a saída para ela sair da escassez, para ela sair da dificuldade. Eu aprendi que a pobreza de todo tipo, mental, espiritual, financeira, não é falta de dinheiro, é falta de propósito. É falta de você saber aonde Deus te quer e o que Deus quer ver você fazendo. A escassez só governa onde o reino não foi instalado. Será que o reino já foi instalado na sua vida? Porque a nossa mentalidade, quando a mentalidade do reino está em nós, nós não recusamos mais algumas oportunidades e não perdemos mais algumas coisas que aparecem para nós. O reino não entra por portas emocionais, o reino entra por posicionamento espiritual. Eu não vou me sentar nessa mesa, eu não vou ouvir isso, eu não vou participar disso. Posicionamento espiritual. Muitos aguardam uma transferência divina para mudar a sua realidade, mas eles esquecem que o que muda a vida deles não é uma transferência divina, é um posicionamento espiritual. O reino de Deus, se nós queremos o que tem no reino, a Bíblia diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Para que o reino de Deus libere sobre a sua vida, tem que haver alinhamento da sua vida, da sua mente, das suas emoções. Tem que haver alinhamento para a liberação. Sem alinhamento com o reino, não tem liberação espiritual. E é isso que você e eu precisamos. Precisamos de alinhamento para as coisas começarem a fluir, para a gente começar a prosperar e para avançarmos segundo Deus quer que avancemos. Essa é a palavra que Deus está dizendo para você hoje. Se houver um alinhamento com o reino, vai haver liberação. E o que nós precisamos hoje é tomar posse, nos apropriar dessas chaves espirituais que vão ativar as promessas de Deus na nossa vida e vai fazer com que as grandes coisas que Deus tem no seu destino possam se abrir para você e você entrar em uma nova temporada, em uma nova estação. A Bíblia diz que nem as folhas das árvores caem quando você está plantado junto à fonte de Deus de revelação, a fonte de Deus de discernimento, quando você está conectado à mente do Espírito. Eu poderia ficar aqui horas falando sobre isso, falando sobre a importância de você estar, instalado dentro do reino, de você estar conectado dentro do reino de Deus. Guarda essa palavra no teu coração. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Quero convidar você a participar da nossa mesa de conselhos que nós teremos amanhã na Academia Quino Global. É exclusivo para quem é aluno da Academia. E se você não é nosso aluno, eu convido você a se tornar nosso aluno na Academia Quino Global. O link está aqui na descrição ou diretamente no nosso site www.vinicius17.com.br. Também você pode adquirir nossos livros. Eu já tenho 20 livros escritos para a glória de Deus. Cada um dos nossos livros tem abençoado a vida de muitas e muitas pessoas. Esses 2 aqui são devocionais, que você pode começar a qualquer tempo, que vão fazer a diferença na sua vida. Eu tenho recebido grandes testemunhos de como Deus tem abençoado a vida das pessoas através desses devocionais. Você pode adquirir e também dar de presente para outras pessoas lá no meu site www.vinicius17.com.br.
Quero pedir que você deixe a sua curtida aqui nessa oração e que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se você perdeu a minha live das 9 da manhã hoje, eu lhe aconselho a assistir. Tem alguma chave de Deus ali que vai te abençoar tremendamente. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Pega agora a sua carta que você fez para Deus, lembrando que o propósito dessa oração que nós estamos é aprender a fazer orações específicas, certo? Então, você que já escreveu a sua oração em detalhes, nós vamos orar agora e apresentar a Deus, amém? Senhor Deus e Pai, nós oramos em favor de cada pedido, de cada oração específica, de todos aqueles que colocaram os detalhes na sua oração. Senhor, esta carta que eu estou segurando representa todas as cartas, todas as orações específicas que estão sendo feitas no nome poderoso de Jesus Cristo. Colocamos a nossa fé em Jesus. Cremos que Jesus é o Senhor da nossa vida. Cremos que Ele é poderoso. Cremos que Ele é grande. Cremos que Ele é tremendo. Por isso, eu apresento diante de Ti a vida dessa pessoa, apresento sua casa, apresento sua família e oramos agora por respostas divinas, Pai, em favor de todos os nossos pedidos de oração, como está escrito na Tua palavra, Senhor. Aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, aquele que bate, abre-se-lhe-á, Senhor. Que portas se abram aqui através desse propósito. Também oro por todo aquele que está doente, para que seja curado. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Todo câncer renda-se a Jesus Cristo. Toda dor nas pernas, nos braços, renda-se a Jesus Cristo. Infecções, inflamações, dores de qualquer tipo, rendam-se a Jesus Cristo. Meu Deus, toque com teu poder na vida de cada pessoa que está em oração junto comigo e aviva, opera, Pai, intervém, libera do teu sobrenatural agora, é o que nós pedimos a Ti, Pai, no nome de Jesus Cristo. Visita essa casa, visita essa família, derrama do teu favor sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas que estão em oração junto conosco. Pai, eu oro para que todo bloqueio espiritual seja quebrado, para que toda influência do mal seja desfeita e que venha tempos de crescimento, de avanço, de paz, de prosperidade sobre a vida dessa pessoa e sobre a sua família. Oro, Pai, para que o Senhor derrame da Tua graça e derrame do Teu favor sobre a vida deste homem, desta mulher, dos jovens, das crianças, no nome de Jesus Cristo. Oro, Senhor, para que a Tua mão de poder repouse sobre a vida dessa pessoa e que todo laço de Satanás seja cortado, que toda obra de maldade seja cancelada no nome de Jesus. E te pedimos, faça justiça, Pai, aos Teus filhos que clamam a Ti de dia e de noite, e opera milagres. Intervém, Pai, que toda injustiça, que toda contrariedade, que toda maldade seja dissipada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que as pessoas que estão enfrentando o ciúme de outras pessoas
que essa pessoa tenha vitória no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu abençoo a vida dela e declaro saúde de Deus, paz de Deus, que o Senhor avive a tua casa, que todos na tua casa conheçam a Jesus Cristo, tenham uma experiência com Deus, que todo tipo de insônia, todo tipo de enjoo, todo tipo de dor vá embora em nome de Jesus e que a paz de Cristo encha a tua vida, encha o teu lar. Amém e amém. Glória ao nome de Jesus Cristo. Compartilhe essa oração, você foi abençoado, eu creio. Amém? Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas e amanhã, 6 da manhã, eu quero ver vocês aqui junto comigo, crendo no poder de Deus. Um abraço a todos e até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome poderoso de Jesus Cristo um grande avanço sobre a sua vida, um grande avanço sobre a sua casa e declaramos: nenhum mal tem poder para impedir ou bloquear o agir e o trabalhar de Deus na tua vida. Oro para que portas que estão travadas sejam destravadas, caminhos que estão fechados que sejam abertos e todo tipo de resistência espiritual na família, no trabalho, caia por terra, no poderoso nome de Jesus Cristo. Oro para que tudo que está nas tuas mãos venha ter o favor de Deus. Oro para que o Senhor multiplique, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor te dê sabedoria, para que o Senhor te dê graça, para que o Senhor te dê direção no nome de Jesus. Também oramos, Pai, por grandes respostas. Oramos por respostas de vendas. Oramos por respostas de bons negócios. Oramos por grandes respostas de transformação dentro da nossa casa. Oramos pela salvação de todos da nossa família, que entre um avivamento nesse lar, que entre a glória de Deus nessa casa e que todos rendam-se a Jesus, se aproximem de Deus. Que todo tipo de ambiente que estiver pesado, carregado por meio de ofensas, por meio de maldições, palavras negativas lançadas, nós quebramos no poderoso nome de Jesus e declaramos céus abertos sobre esse ambiente. Pai, também oro para que essa pessoa tenha força de Deus, para que ela tenha saúde, para que o Senhor abençoe o trabalho dela e abençoe a sua família. Consagramos a Ti essa semana que estamos entrando, para que essa semana seja marcada por grandes respostas do Senhor na nossa vida. Oramos em nome de Jesus Cristo, Pai. Te pedimos que o Senhor traga o novo para a nossa vida. Traga, Senhor, boas notícias, traga boas conexões, traga, Senhor, excelentes oportunidades no nome de Jesus Cristo. Também oramos para que toda a nossa casa seja guardada e protegida pelo Senhor. Nos conduza, Pai, nos conduza, nós te pedimos, debaixo do Teu favor, debaixo do Teu poder, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe a tua casa. Eu gostaria que você declarasse aqui nos comentários: a boa mão de Deus está sobre a minha casa. Declare: a boa mão de Deus está sobre a minha casa. E essa semana verei a fidelidade do Senhor comigo e com toda a minha família. Deus não desampara e não vai te desamparar. Se você precisa de um recurso para essa semana, eu quero declarar em nome de Jesus, liberar essa palavra profética sobre a tua vida. E a Bíblia diz que há poder de vida e de morte nas nossas palavras. Eu quero liberar uma palavra de vida sobre você. Vai haver provisão de Deus. O recurso vai chegar. Deus vai te surpreender. E isso não é um sermão bonito, não é motivação, não. É uma palavra de fé. Uma palavra de fé que eu lanço sobre a tua vida. O Deus que provê, vai prover. De acordo com Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma por amor do seu nome.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Diga assim comigo, amém, eu recebo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Gostaria que você compartilhasse agora essa oração, porque nós não podemos ser daqueles que só recebem, nós temos que aprender a dar. Então pega o link dessa oração e compartilha. Tem um botão compartilhar aí. Tem um botão compartilhar na oração. Procura aí onde está esse botão. Esse botão aí você encontra no celular, no tablet. Talvez você não encontre na televisão. Não sei bem como é que funciona na televisão. Mas no celular, no tablet é fácil de ver. E eu quero pedir que você me ajude a compartilhar. Me ajude a compartilhar, manda para amigos, para parentes, manda para grupos, certo? Manda para alguém que veio na sua cabeça esse momento, que está precisando dessa palavra, em nome de Jesus. E você que é um empreendedor, que está em apertos, que tem talvez uma folha de pagamento para colocar em dia, ou tem, fornecedores a pagar, eu quero orar em nome de Jesus para que Deus venha prover na tua vida, na tua empresa, nos teus negócios, de forma sobrenatural em nome de Jesus. Mães que têm filhos, que já são empreendedores, manda para eles essa palavra, manda essa oração, porque Deus vai prover, vai surpreender eles. Inclusive, desafio você, que ainda não serve a Deus, fale para o Senhor. Fale para o Senhor, Senhor, me mostra teu poder. Me mostra teu poder essa semana. E Deus vai mostrar o poder dele para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu creio nisso. Eu quero dar um testemunho. Olha o que aconteceu com a Maria Angelina. Ela escreveu assim: no ambiente profético e de intercessão que eu vivo diariamente, eu tenho recebido cura de nódulos no meu seio. E uma manhã o Senhor me levou a entender o poder das feridas de Jesus. E naquele momento as dores que eu sentia, os nódulos desapareceram. Glória ao nome de Jesus pela minha cura e gratidão pela tua vida e compromisso. Deus te abençoe em tudo, em nome de Jesus. Amém, Maria. Glória a Deus. Maria Angelina, Deus te abençoe mais e mais. A Jesus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Jesus cura. Amém? Deus me deu uma palavra em Gálatas 6,7 que diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Escreva aqui nos comentários: o que o homem semear, ele também colherá. Não tem como você colher o que você não plantou. Tudo na nossa vida que nós semeamos, nós colhemos. Tudo. Você planta o que é bom, você colhe o que é bom. Você planta o que é mal, você colhe o que é mal. Você faz o que é mal, você recebe o que é mal. Mas você faz o que é bem e você recebe o que é bem. Então é algo que foi estabelecido por Deus. A Bíblia diz que enquanto houver céus e terra, haverá semeadura e colheita. Esse é um princípio. E dentro disso, existem 3 leis inquebráveis dentro da semeadura e da colheita. A primeira é: você colhe o que planta. Nada diferente. Você é uma pessoa, que planta generosamente, você vai colher generosamente. Agora, se você planta, uma semente, eu posso dizer, cheia de dúvida, cheia de medo, cheia de avareza, você vai colher à medida que você plantou. Nós colhemos à medida que nós plantamos. Se a nossa plantação, se a nossa atitude é uma atitude boa, nós vamos colher o que é bom. E um detalhe, a colheita sempre vai ser maior do que a semeadura. Sempre vai ser maior. Então, quando você planta, pode até parecer pequeno, mas a colheita vai ser grande. Certo? E se você aumentar a sua plantação, vai aumentar a sua colheita. Esse é um princípio de Deus. O que você planta, você colhe. Tem gente que só sabe receber. Bem, isso é uma plantação na vida dela. Ela só sabe receber. Então ela não está liberando sementes. Ela está retendo sementes. Você pode receber. Amém? É uma coisa boa receber, mas você tem que aprender a plantar também. E a Bíblia diz que há tempos de plantar e tempos de colher.
há tempos de, sabe, distribuir e tempos de reter. Há tempos e tempos na nossa vida e nós temos que compreender que há tempos de você liberar a sua semente, de você plantar mais. Toda vez que a minha vida dá uma travada em alguma área, eu semeio. Eu semeio ajudando alguém, eu semeio no reino de Deus, sabe? E isso sempre me ajudou, isso sempre me ajudou. Eu era também, junto com vocês, na televisão, um parceiro da televisão. Também ajudava, também junto com vocês. E agora estou semeando em outra coisa, estou sendo um parceiro de uma outra obra agora, mas estou sendo parceiro lá, estou ajudando. Porque é assim que funciona. Agora, a segunda lei inquebrável é: o que você fala se manifesta. Fala o que é negativo, vai manifestar o que é negativo. Não pense você que se você falar uma coisa negativa, você vai colher uma coisa positiva. Impossível, porque é uma forma de plantação também. Então o que você fala se manifesta. Você fala mal de alguém, vai manifestar na tua vida algo que não é bom. É isso que as pessoas não têm cuidado. Elas falam e falam e falam e não têm cuidado naquilo que falam. Só que tudo que a gente fala se manifesta. Então você fala o que é bom, se manifesta algo bom. Você fala o que é mal, se manifesta algo mal. Por quê? Porque nossas palavras, elas carregam informações no mundo espiritual. E essas informações, elas reverberam e elas são como bumerangue. As palavras são como bumerangue. Então quem passa o dia espraguejando, o dia reclamando, o dia, sabe, falando mal das pessoas, tudo isso volta. Meu Deus, tudo isso vai voltar. E sabe, é isso que tem derrubado as pessoas, suas palavras más, suas palavras negativas. Agora, a terceira lei inquebrável é: o que você faz acontecer para os outros, acontecerá para você. As pessoas, elas não entendem que se eu ajudar você, eu vou estar sendo ajudado. Elas não entendem que isso é uma semeadura. O que tem até, sabe, feito eu estar aqui de domingo a domingo, uma das coisas é entender que o que eu estou fazendo pela pessoa, Deus vai fazer comigo. Às vezes uma oração que eu faço fora do horário, às vezes, sabe, ajudar alguém com um conselho, às vezes dar uma indicação, que eu não gosto muito de dar indicação, porque às vezes você dá uma indicação e a pessoa vai lá e faz tudo errado, mas, né, você sabe que às vezes a gente tem que fazer as coisas esperando sempre o melhor das pessoas, nem sempre a gente dá certo isso, mas sempre tem que tentar ver ter esperança que a pessoa vai fazer o que é certo, né? E isso tem sido, sabe, frequentemente praticado pela minha vida. Eu aprendi esse princípio. Eu oro pelas pessoas, sabe, eu coloco a sua vida diante de Deus, ajudo pessoas muitas vezes, sabe, pessoas que elas nunca me deram nada, mas o próprio fato de eu semear na vida delas, eu creio que Deus me recompensa. Porque a gente sempre espera, ao fazer alguma coisa pelo outro, que a pessoa pelo menos nos diga muito obrigado, que a pessoa nos diga gratidão, certo? Mas às vezes, sabe, a pessoa não vai dizer para você e você sabe que você abençoou aquela pessoa com um conselho, com uma direção. Enfim, você tem que aprender a fazer o bem pelos outros e esperar a recompensa de Deus e não das pessoas. Porque se você esperar a recompensa das pessoas, pode nunca vir. Mas a recompensa de Deus irá vir sempre, de forma abundante. Sua colheita não vem por acaso, ela vem de uma semente que você plantou. Não gosta do que está colhendo? Então veja o que você está plantando. E sabe, às vezes nós temos que nos dar conta que existe uma terra que é infrutífera. Tem terras que são áridas.
e que se você colocar qualquer coisa ali, vai secar e você não vai ter colheita daquilo. Por quê? Porque você está semeando num solo ruim. Nós tivemos um pedaço aqui da nossa casa que nós arrancamos um concreto, sabe? E plantamos um pedaço de grama e estamos regando e foi colocado bastante terra ali e vingou. Por quê? Porque na boa terra a semente ela frutifica. Mas se não for na boa terra, se for uma terra pedregosa ou arenosa, tem certas coisas que não vão vingar ali. Então a gente tem que ver bem até onde a gente está semeando. Porque às vezes você está semeando um saco furado. Você está semeando numa pessoa, sabe, que tudo que ela está fazendo é atirar a bola nas suas costas. Então, essa semeadura não é boa de fazer. Você já fez uma vez, já fez duas e está cada vez pior, né? A colheita que você está recebendo dali. Agora, entenda uma coisa. O mundo espiritual é como um eco. O que você deseja para os outros reverbera de volta para você. Você já parou para desejar o que é bom para as pessoas? Até por meio de uma oração? Jó orou pelos seus amigos e a Bíblia diz que Deus reverteu a situação dele enquanto ele orava pelos seus amigos. Sabe, tem coisas que está no mundo aí, gente, que está errado. O sistema do mundo leva você a invejar o que é do outro. O sistema do mundo diz que se o outro está melhor do que você, ele deve estar roubando, ele deve ser uma pessoa corrupta, uma pessoa injusta. Mas nem sempre. Às vezes a pessoa está trabalhando duro, ela está trabalhando quando os outros estão dormindo. E sabe, nós temos que começar a desejar o que é bom para as pessoas. Não só desejar, mas orar por eles, declarar que Deus abençoe cada vez mais. Eu estive na casa de um irmão muito bem sucedido e ele me mostrou um carro extremamente caro que ele tinha na garagem. Muito, muito, muito caro. Dava para comprar uma casa, para você ter uma ideia, com o preço do carro. E não qualquer casa, uma casa de luxo. E ele me mostrou aquele carro e sabe, eu disse para ele, irmão, eu desejo para você que Deus te abençoe mais ainda. Mais ainda, mais ainda. E que o Senhor cada vez mais, sabe, te honre nos seus negócios, nos teus projetos, nas tuas franquias. Eu comecei a falar essas coisas para ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é para você se sentir mal com a prosperidade das pessoas. Você não pode se sentir mal com a prosperidade. Você tem que desejar o que é bom. Você tem que liberar palavras e bênçãos. Que Deus te abençoe. Que Deus multiplique. Sabe, eu vejo até pais que muitas vezes têm inveja dos seus filhos. Eu digo para você que é pai, você que é mãe, que seu filho tá bem de vida, que seu filho prosperou, que a sua filha prosperou. Abençoe. Diga, filho, que bênção. Que Deus tenha te abençoado. Filha, que bênção, que o Senhor tem te prosperado. E, sabe, daí você diz assim, puxa, é difícil de acreditar que pai pode invejar filho, que mãe pode invejar filha. Pode, gente. Você se surpreenderia com quantos casos pessoas vêm me pedir oração por causa da inveja da família, da inveja dos amigos, a inveja da própria família. Sabe, é incrível, mas até as pessoas que você ajuda às vezes, não todas, mas algumas, têm inveja, inclusive, de quando você ajuda elas. Então, o mundo espiritual é como um eco, reverbera. Semeie um pensamento e você colherá uma ação. Semeie uma ação e você colherá um hábito. Semeie um hábito e você irá colher um caráter. Semeie um caráter e você irá colher o seu destino. Ore de tal forma que o poder de Deus se manifeste naquilo que você deseja. Aprenda a desejar o que é bom, a dizer o que é bom, a declarar o que é bom, a desejar que as pessoas cresçam, que as pessoas prosperem, que as pessoas melhorem na vida. Sabe, tem coisas dentro da igreja que às vezes eu não gosto, mas eu sei que o problema não é a igreja, é as pessoas. Tipo, o ciúme.
o ciúme de um pelo outro. Um foi chamado pelo pastor e o outro não. O pastor deu o serviço para um e não deu para o outro. Sabe? É o ciúme. O ciúme é uma coisa que não pode haver na nossa vida. Ao contrário, a gente tem que ficar feliz quando o nosso irmão muda de vida. Ficar feliz quando o nosso irmão prospera. Ficar feliz quando as coisas dão certo para o nosso irmão. Se nós tivermos esse sentimento dentro de nós, é porque o caráter de Cristo já está amadurecendo em nossa vida. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Quer ser próspero? Aprenda a desejar o bem para as pessoas, a querer o bem, a orar para que eles fiquem melhor ainda, em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra no teu coração. Quero pedir uma gentileza. Aprenda aí, semear para colher. Compartilha com 10 pessoas essa oração agora. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas de você. Me ajude a compartilhar em nome de Jesus. Se você perdeu a oração de hoje, aliás, a live das 9 da manhã, eu falei algumas coisas muito profundas ali. Eu falei sobre lugares secos. Eu falei de lugares onde a presença de Deus precisa entrar. Se você não ouviu essa mensagem, ouça, você vai ser muito abençoado. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91 e depois eu vou fazer as declarações proféticas. Amém? Quero pedir também para você que você ainda que não adquiriu nossos livros, que você venha conhecer. Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Dentro deles tem muita direção de Deus para a tua vida, vai te abençoar muito, vai enriquecer teu começo de dia e você pode começar teu dia com uma oração. Os 2 devocionais têm mais de 700 orações. Tem muita gente que me pede oração para dormir. Estou fazendo oração para dormir aqui no canal, mas esse devocional vai ajudar para você antes de dormir também. Eu estou lendo um livro antes de dormir, eu também estou lendo, sabe? Quando a gente dorme debaixo de uma palavra, debaixo de uma instrução de Deus, é muito bom. É uma bênção de Deus. Amém? Então, convido você a adquirir nossos livros. E você que está me pedindo sobre a Escola de Profetas, como eu falei hoje pela manhã, eu não tenho mais vaga para a escola, mas eu tenho uma lista de espera. Se a gente abrir mais vagas, se eu abrir mais vagas, eu preciso de mais gente para me ajudar na escola. É por isso que a gente está vendo ainda, ok? Mas se você quiser participar da Escola de Profetas que vamos ter em janeiro em São Paulo, tá? Em janeiro em São Paulo, você pode ir até o meu site e entrar para uma lista de espera ali, porque daí vai se liberar, a gente conseguir aumentar as vagas, colocar mais pessoas para me ajudar, daí sim, certo? Então, entra lá e o pessoal entra em contato com você. E amanhã também tem a academia aqui do Global, não perca. Nós estamos no treinamento profético e está uma benção o nosso treinamento, está uma coisa leve, as pessoas estão crescendo e está sendo uma grande benção. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei, com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero agora liberar os 2 decretos proféticos, amém?
e depois eu já vou entrar direto na oração. Então, se você pode, levante a sua mão. Eu quero declarar isso sobre você. Hoje declaramos que você experimenta a alegria renovada de conhecer Jesus, que você conheça o poder da sua ressurreição, que você conheça e receba o seu grande amor. Declaramos que você tem a revelação da sua unção tangível sobre você. Oramos para que você tenha o conhecimento revelado nele, que lhe proporciona sabedoria, direção e entendimento. Oramos para que você experimente um novo entusiasmo pelas coisas espirituais, que o seu conhecimento divino do Senhor lhe permita ter a certeza da sua fidelidade e graça repousando sobre a sua vida. Declaramos agora mesmo que todo espírito de medo e confusão está subjugado e afirmamos que a sua consciência da presença do Senhor tem prioridade nos seus pensamentos. Declaramos que você sente Deus sobre você e ao seu redor o dia todo em nome de Jesus. Como está escrito no Salmo 51:12, devolve-me a alegria da tua salvação. No segundo decreto, decretamos sobre você que você foi chamado por Deus. Você foi ungido, designado para um propósito divino, para realizar algo frutífero e duradouro. Profetizamos que uma nova unção para o serviço celestial virá sobre você. Assim como Jesus, declaramos que você tem o poder para fazer o bem e libertar as pessoas da opressão em nome de Jesus. Declaramos que você impactará vidas de uma maneira divina sobrenatural. Amarramos as obras do inimigo para desvalorizá-lo e tentar levá-lo à letargia ou a um lugar de vazio de propósito. Declaramos que seus objetivos são definidos e ordenados do céu e que tudo o que você fizer prosperará. E o versículo é Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, pois Deus estava com ele. Glória a Deus. Vamos orar agora. Senhor Deus e Pai, vem com o teu poder sobre a vida de cada pessoa que está nessa oração. Oramos, Pai, para que o nosso coração seja cada vez mais generoso, seja cada vez mais cheio de caridade e de amor pelo próximo, pelo reino e também pelo teu propósito. Nos entregamos a Ti, Pai, e queremos declarar que aqueles, Pai, que estão próximos de nós e que podem estar prosperando, que podem estar crescendo, desejamos e oramos para que eles cresçam mais e mais. Declaramos que a inveja não tem poder sobre a nossa vida, a inveja não tem poder sobre a nossa casa. E no nome de Jesus, Pai, pedimos que o Senhor abençoe a todos os nossos amigos, abençoe nossos parentes, abençoe a vida daqueles, Pai, que estão próximos de nós. Prospere a vida deles, os abençoe. Eu oro, Senhor, por todos os meus colaboradores e por todos aqueles que servem ao meu lado, o reino de Deus, para que o Senhor os abençoe mais e mais, para que o Senhor dê saúde a eles, para que o Senhor dê força a eles, para que o Senhor dê um espírito de conquista a eles, no nome de Jesus Cristo. Dá vitória, Pai, por teus filhos e filhas e quebra agora todo tipo de amarra espiritual, de corrente maligna. Eu declaro essa pessoa livre no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Oramos para que nenhum poder de inveja, nenhuma treva espiritual tem poder sobre a vida dessa pessoa. Abençoe ela, Jesus. Abençoe sua casa e abençoe sua família, Espírito Santo. Em o nome de Jesus eu peço, Espírito Santo de Deus, enche essa pessoa, toque nessa família e a abençoe. Abre o céu sobre ela e libera do teu favor, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Senti um grande alívio enquanto eu estava orando aqui. Amém? Senti um grande alívio. É como se cargas fossem removidas. Que Deus te abençoe, compartilhe essa oração, aprenda a compartilhar. Amém? Que Deus te abençoe. Até amanhã, 6 da manhã, nós vamos entrar numa campanha de 7 dias sobre o toque de Deus. Eu quero ser tocado por Deus. Quer ser tocado por Deus? Então declare aí nos comentários. Amém? Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe e até mais.